Olha, pessoal, muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Paraíba. A partir de agora está no ar o Rede Verdade da TV Arapuã, trazendo para você muita informação, interação com você que está nos acompanhando a partir de agora. Programa de hoje com uma entrevista muito importante com o vereador Tarcísio Jardim, vereador da cidade de João Pessoa, vereador que colocou essa semana um projeto altamente polêmico na Câmara Municipal, polêmico para uns, para outros é uma situação altamente normal. Esse projeto que trata da proibição para crianças irem até a parada LGBTQIA+, que acontecerá aqui em João Pessoa. Essa parada acontece no Brasil e no mundo inteiro. A que vai acontecer em João Pessoa, o vereador tratou de colocar esse projeto para que as crianças não possam ir até essa parada acompanhado de seus pais ou de responsáveis. Então vamos conversar a partir de agora com o vereador Tarcísio Jardim, numa entrevista importantíssima, tem envolvido nesse cenário a Câmara Municipal de João Pessoa, o projeto que foi para a sanção também do prefeito Cícero Lucena, partidos políticos que já se manifestaram sobre o tema e principalmente também o Ministério Público que ontem tratou do tema e ficou na oposição, ficou contra ao projeto do vereador Tarcísio Jardim. Vereador, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Odinei. Boa tarde a todos os telespectadores. Estou à disposição para qualquer questionamento, para a gente poder esclarecer, nada mais justo do que a versão original de quem impetrou o projeto já está aprovado e estou à disposição. Pode perguntar que a gente vai tratar aqui com a maior verdade e clareza possível. Vereador Tarcísio Jardim, o senhor imaginava que esse projeto pudesse dar uma revolução tão grande, pudesse dar essa grande repercussão quanto está dando em João Pessoa, as redes sociais, no rádio, na TV, só o que se fala é desse projeto que o senhor colocou lá na Câmara Municipal. O que de fato nesse projeto está sendo mal interpretado, principalmente pelo Ministério Público? Bem, eu suspeitava que daria uma repercussão por conta do tema, E eu sei que infelizmente as pessoas têm uma certa dificuldade em distinguir o que é projeto de lei, o que é uma ação parlamentar e o que é ideologia. Estão desvirtuando a todo momento o método do projeto. Eu não tenho nada contra a parada gay, Rodinei. Eu nunca legislei sobre ela. O projeto ele legisla sobre as crianças, é a curatela das crianças. Uma coisa tão simples como, por exemplo, a gente tem uma faixa etária para crianças assistirem determinados filmes no cinema, não tem? Existem lugares que determina-se uma faixa etária para crianças poderem frequentar esses determinados lugares. E por que um evento de cunho sexual? Não só gay, pessoal, fique bem claro. Parada gay, parada hétero. O projeto diz parada gay e similares. Qualquer tipo de eventos públicos que tenham conotação e direcionamento sexual. A criança, ela não tem discernimento nem maturidade para estar sendo implementada em nenhum tipo de agenda sexual. Dos 14 anos para baixo, como regimenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma criança, ela é uma criança. Ela precisa ser direcionada progressivamente pelos seus pais em um ambiente familiar. As pessoas às vezes deixam até que a escola faça um direcionamento sexual dos seus filhos, mas a escola não é para isso. A escola, ela é para dar o conhecimento das matérias, o conhecimento didático. A parte de princípios, valores e educação familiar, quem tem que dar são os pais em casa. Em relação ao ECA, que rege toda essa situação em relação às crianças e os adolescentes, o senhor acha que a fala do Ministério Público ontem, ela obscurece aquilo que o ECA dispõe? O ECA dispõe que criança é todo aquele indivíduo de 14 anos para baixo. Até os 14 anos, ela se enquadra como criança. A partir daí, é o adolescente. E o projeto ele é bem taxativo. Crianças, eu uso a expressão crianças. O adolescente ali de 15 anos, 16 anos, ele já adquiriu uma maturidade sexual. No mundo que a gente vive hoje, dificilmente você encontra um adolescente de 15 anos que ainda seja virgem. Então ele foi direcionado sexualmente. Até chegar naquela maturidade, ele teve o direcionamento e o acompanhamento familiar. Então, eu até trago um questionamento para a comunidade LGBT. A grande maioria deles foram criados por um casal o quê? Hétero. Eles ficariam felizes de hoje serem adultos, com seus 20, 25, 30 anos de idade, se seus pais os tivessem levado para uma marcha hétero. Esses adultos de hoje
tendo acesso a imagens e arquivos com fotos, eles sendo gays, segurando um cartaz, orgulho de ser hétero. Viva a comunidade hétero. Eles ficariam felizes? Não ficariam. Então, essa mesma proteção que eles tiveram, porque não era uma agenda tão disseminada naquela época, eu e várias centenas de famílias estamos tendo agora. Eu não quero que essas crianças se tornem adultas, que tenham aquelas memórias ali registradas em eventos que eles não tinham nem a autonomia de dizer eu não quero ir. E mesmo que eles digam, por ser crianças, se o pai determinar que vá, eles têm que ir. Então, a celeuma e a polêmica que foi gerada é simplesmente por conta desse tema o tema é polêmico e as pessoas buscaram fazer militância e fazer estardalhaço uma coisa tão simples. Que a própria Constituição, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina os locais apropriados ou não para crianças estarem. Se não houvesse o desvirtuamento do objetivo da parada gay, não teria nem necessidade de eu ter protocolado tal projeto. E se os órgãos reguladores, como por exemplo o Ministério Público, fiscalizassem de perto, como o Conselho Tutelar não permitissem que tais coisas acontecessem, não precisaria a gente estar legislando através disso. Então o Legislativo, ele acha uma lacuna administrativa, uma celeuma, um determinado fato que a sociedade não está regimentando sobre ele, e aí a gente vai legislar e criar um projeto de lei para que aquilo seja regulamentado. Partindo desse princípio, o senhor acha que o seu projeto foi mal interpretado pelo Ministério Público? Com certeza. Primeiro que o Ministério Público está se pronunciando com um projeto de lei, né? Até publicou uma notícia de fato. O Ministério Público tem sua autonomia, ele é o regulador da constitucionalidade, fiscal da constitucionalidade, é o custos legis, né? O fiscal da lei. Mas é lei. Quando o Ministério Público se pronuncia e tenta barrar uma tramitação legislativa de um projeto, ele está invadindo o poder legislativo. A gente não cria projeto tentando invadir o poder do Ministério Público. Mas o que está acontecendo é justamente uma invasão no que até o artigo 2º da Constituição traz, harmonia e separação dos poderes. A presidente do Ministério Público chegou a citar que não era de competência da Câmara Municipal em legislar essa causa. Claro que é. O artigo 227 da Constituição determina à União e aos estados e municípios legislar sobre as suas pautas internas. Desde vários direcionamentos para as crianças, como também direito à liberdade, à honra, à educação, todos estão lá no 227. Então, se o parlamento municipal não pode legislar sobre seus munícipes, o que é que a gente vai fazer? Eu entendo que existem matérias que realmente existe um vício de iniciativa, porque são matérias exclusivamente de seara federal. Mas nesse caso não. E assim como já existe, eu apenas estou refrisando, estou reforçando a necessidade dessas crianças não estarem nesse lugar. O seu projeto já foi aprovado na Câmara Municipal. Isso. Por ele ter passado muito tempo em espera, ele não passou pela CCJ e foi aprovado diretamente, o que passa e o que diz diretamente também pelo regimento da Câmara Municipal de João Pessoa. Mas alguns vereadores, inclusive na última oportunidade, o vereador Júnior Leandro e outros vereadores também se pronunciaram sobre o tema e eles querem tentar rever o processo, rever o projeto. O senhor acha possível que possa, depois de aprovado, esse processo venha a ser revisto? Primeiro que o projeto passou sim na CCJ. Esse projeto ele estava na CCJ desde o dia 15 de junho. Ele estava lá. Então a gente está agora no mês de novembro e esse projeto não tinha, o relator não tinha exarado parecer. Então o regimento interno da casa diz, após extrapolação do prazo legal para publicação de parecer, após requerimento feito à mesa, o projeto vai para votação em plenário com ou sem parecer. É o regimento da casa. Então se eles querem voltar essa votação, eles vão ter que rasgar o regimento da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu acho isso impossível. Isso não só é impossível porque regimentalmente não existe essa ferramenta, esse remédio, e impossível porque a gente vai desfalecer todo o poder que existe dentro da Câmara Municipal. Abre precedentes. O que diz a assessoria jurídica da Câmara em relação ao projeto? Não existe possibilidade de retorno. Não tem como. O projeto foi pautado, o requerimento foi aprovado, foi para plenário e o projeto foi aprovado, inclusive por unanimidade. O que os vereadores Marcos Henrique e Júnior Leandro tentaram fazer foi o quê?
Eles tentaram determinar que eram contra o projeto após o projeto ser votado. Pediram para constar em ata que eles eram contra, mas a ata foi aprovada. Então, lá na ata da sessão de terça-feira passada, consta o projeto aprovado por unanimidade. Vereador, baseado em toda essa polêmica, o senhor há de convir que toda a fala, toda a iniciativa nesse sentido, ele gera, principalmente o Brasil vive ainda, e aí eu lamento muito que nós ainda tenhamos um ambiente onde uma polarização ainda existe de esquerda, direita. O senhor acha que a questão de uma guerra por militância e uma guerra polarizada por esquerda e direita ainda vem a influenciar no seu projeto? O senhor acha que há algum tipo de influência das pessoas questionarem o seu projeto por o senhor ter um posicionamento político, ou o senhor acha que foi inteiramente da parte ideológica? Não, com certeza. A ideologia política, com certeza, eu digo que é quase 100% da celeuma através do projeto. Hoje a gente vive uma doença e uma cegueira no nosso país que quem é a favor de tal pauta, vota em Lula, quem é a favor de tal pauta, vota em Bolsonaro. Não existe um universo entre isso. E se você concorda comigo, você é meu amigo, você é meu aliado. Se você não concorda comigo, você é meu inimigo e merece desprezo. É exatamente assim que a sociedade brasileira funciona hoje. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Então, eu não entendi por que a maioria esmagadora, é só olhar os comentários das publicações, você vai ver que a maioria esmagadora é a favor do projeto. Por que causou esse rebuliço todo que a maioria da sociedade não concorda com crianças lá? Crianças. Se eu dissesse, era um projeto para proibir a parada gay em João Pessoa, eu entenderia. Aí sim seria preconceito, aí sim seria algo muito acima do necessário. Mas não, é só crianças. Qual é a mensagem que essas pessoas trazem quando fazem essa militância exacerbada em cima da não presença de crianças nesses eventos? Eles demonstram o quê? O interesse não é lutar pelos direitos deles, o interesse não é visibilidade para o movimento. O interesse é doutrinar crianças que não são capazes de ter o seu autodesenvolvimento ainda dentro desses eventos. Porque se eu fosse apoiador de uma parada hétero, por exemplo, e proibissem crianças de estar lá, tá, certo, vamos continuar com o nosso evento, vamos torná-lo mais forte ainda. E não encarar isso como se fosse uma afronta à parada gay, em que vai diminuir ou desfavorecer a parada gay, a presença ou não de crianças lá, se é uma pauta adulta, se é um pleito que a categoria adulta está querendo lá. Então não enfraquece nada. Agora sim, o raciocínio que eu trago é como se a gente tivesse tirado uma ferramenta da mão deles. Uma ferramenta de implementar essa doutrinação nas crianças e que com isso vá se multiplicando no decorrer do tempo. É a interpretação que se deixa. O representante do Grupo MEL, ontem, numa entrevista conosco no rádio, ele tratou o senhor como homofóbico, como incentivador do preconceito em relação a essa pauta. Eles odeiam rótulo, mas adoram rotular, né? Eles são as pessoas que o amor venceu, mas só sabem destilar ódio. Eu entendo, porque a gente só dá o que a gente tem. Então é compreensível esse comportamento deles, porque a gente só dá o que a gente tem. Como é que um projeto desse ou eu posso ser homofóbico se eu não legislo sobre a causa LGBT? Você está entendendo como as pessoas estão desvirtuando o objeto do projeto? Não tem nada contra a comunidade LGBT. Existe sim uma pauta a favor e proteção das crianças. Não existe nada que tire direitos ou que cerceie qualquer tipo de garantias Sua pauta, seu projeto não tenta impedir a parada gay? Nada. Meu projeto, que eu acho que a grande maioria nem leu o projeto sequer. O projeto tem 2 artigos, que é o proibindo as crianças em eventos, paradas gays e similares, não é só parada gay, qualquer evento de cunho sexual. E o artigo 2º, que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. E as pessoas não tiveram o trabalho de ler o projeto para julgar. Então, eu não legislo sobre a causa LGBT, não tenho o menor interesse em enfraquecer o movimento de vocês, nenhum, zero preconceito, sempre lidei, conversei, brinquei, fui para festas com amigos gays a vida inteira. Nunca tive problema com ninguém. Agora, se for para causar o desconforto deles em prol da proteção das crianças, infelizmente eles vão ter que ficar com desconforto.
Depois de toda essa polêmica levantada, o senhor já procurou pessoas do meio, estudiosos, para que pudesse ainda mais... Lógico que o senhor entende da área, é vereador, tem know-how para isso, mas pessoas lhe procuraram do meio para conversar sobre o tema, para tratar sobre o tema. O senhor tem recebido das pessoas, da população de João Pessoa, ou nas redes sociais, ou por onde o senhor passa, adesão sobre esse tema? Totalmente. Eu recebo palavras de baixo escalão, né? Ódio dos integrantes do Amor, mas muito apoio também do pessoal homossexual. Eu fui na quarta-feira de manhã para a academia de manhã cedo e eu cruzei com 2 pessoas gays que eu conheço, inclusive um é personal, e veio apertar minha mão, saiu de onde estava para apertar minha mão e dar os parabéns. Nós temos grandes exemplos, como Clodovil, em memória, o Paulo Gustavo, em memória, que eram pessoas contra a presença de crianças nesses eventos. E eles foram cancelados, tentaram, né, cancelá-los. A própria comunidade gay tentou cancelar eles. Ou seja, não é a questão de você ser a favor ou ser contra. É a questão de você ter que concordar 100% com eles. Eu sei, eles têm que entender que eles são minoria. Eles são 3 ou 4% da população, vamos jogar 4%. Então a minoria não pode querer se comportar como uma maioria. Ela não pode querer obrigar que a maioria pense como uma minoria. Eles têm sim que buscar visibilidade, mas não tem que impor que o comportamento deles é o padrão e nós que não concordamos com o comportamento deles, mas respeitamos, somos a exceção. Não é assim que funciona. O projeto agora vai para a sanção do prefeito Cícero Lucena. Isso. Sua expectativa em relação a essa situação, porque alguns partidos políticos que têm uma linha, né, diferente daquilo que o senhor pensa, já trataram de se pronunciar pedindo ao prefeito Cícero que vete o projeto. Como é que o senhor tem visto essa situação? Aí já parte das questões que envolvem, né, a parte legislativa, mas também a parte política e também, literalmente, a parte ideológica. Isso. Eu não tratei com o prefeito ainda, Rodney. Nenhum contato com ele em relação a isso? Eu não sou a favor desse tipo de tratativa, nem lá dentro da própria Câmara mesmo, quando tem projeto meu, que eu tenho um certo receio que se vai ser aprovado ou não, eu não brifo com meus pares, eu não vou pedir apoio a nenhum. Eu dou a independência, cada um vai votar de acordo com o que a sua intuição diz, o que ele acha que é certo. Eu não brifei isso com o prefeito, não fui atrás dele, não falei. O prefeito tem a autonomia dele, diferentemente de outras pessoas. Eu respeito o rito democrático. A minha parte foi feita, a minha missão foi cumprida, o projeto foi protocolado e aprovado. Agora segue para a sanção ao veto do prefeito. E eu faço até um alerta para o pessoal da comunidade LGBT que não sejam usados de fantoches por partidos políticos. Porque se várias pessoas que gritam e reverberam em rede social e em mídia escrita, falada ou televisionada ou de rádio, se importassem mesmo com a causa de vocês, vocês teriam um respaldo muito maior. Não só de discurso e de fingir que se preocupam com vocês, mas com políticas públicas tomadas de executivo para a população, que poderia sim melhorar muito, mas muito a vida da comunidade LGBT. E eles ficam servindo de massa de manobra, ficam servindo de massa eleitoral para pseudos protetores das causas deles. Então eu não sei, partido político querendo mais uma vez se intrometer no processo legislativo. Se fosse alguém de fora deles, fosse um projeto deles tramitando e nós querendo interromper a tramitação, eles estariam achando ruim. Mas só presta se for de lá para cá. Daqui para lá não serve. Para quem está nos acompanhando agora através da TV Arapuã, eu queria que o senhor pudesse, já pude fazer isso através do rádio, já fizemos debates sobre esse tema no rádio, tanto no Arapuã Verdade quanto também no 60 Minutos, mas aqui a oportunidade na TV do senhor falar para quem está nos acompanhando agora em toda a Paraíba, né, falar cara a cara com a população paraibana e para a população de João Pessoa, explicar de fato esse projeto, né, para quem está nos acompanhando, para que as pessoas de fato tirem a partir de agora todas as dúvidas quanto ao que está descrito no projeto que o senhor colocou na Câmara Municipal. Então, o projeto simplesmente ele regula vetando a presença de crianças em paradas gays e eventos similares, seja ele de qual ideologia sexual for. Então, se for gay, se for hétero, qualquer coisa que direcione sexualmente
a independência das crianças, uma autonomia que elas nem têm ainda, porque elas não têm nem capacidade de discernimento através desse tema, que eles não estejam presentes naquele local. E para isso, eu precisei legislar e protocolar esse projeto para que ele venha a se tornar lei e aí eu possa exigir, né, dos poderes públicos, através dos órgãos como Delegacia do Menor Vítima, o Ministério Público, com a Vara da Infância e Juventude, e ele traz uma multa de 1.000 FIIs, é algo em torno aí de uns 45 mil reais, eu acho, para quem não respeitar a legislação. Momento algum eu quero ir contra a comunidade LGBT. Inclusive, Rodney, num programa de rádio que eu fui dar entrevista, eu coloquei o meu gabinete à disposição para deliberar e oficiar a prefeitura, através da Funjop, qualquer outra secretaria que o evento que vai ter agora em João Pessoa precise de estrutura. Eu me voluntariei para ajudar o evento como parlamentar. Então isso é para deixar bem claro que eu não tenho nada contra a comunidade LGBT, não tenho nada contra vocês. Agora, eu me sinto na obrigação, como pai, de proteger as crianças. Pessoas colocando juízo de valor através do contra o projeto que nem pais são. Nem pai, nem mãe e está querendo cercear uma liberdade e uma independência futura de uma criança. Então, pessoal, quero que vocês sigam o caminho de vocês em paz. Não busquem agredir as pessoas porque vocês não gostam de agressão. Então, a gente replicar o que a gente repudia é muito ruim e que vocês sigam e consigam todos os pleitos que vocês querem, mas sem crianças presentes nesses eventos, seja lá ele qual for. Criança tem que ser criança, tem que estar na escola, estudando, brincando e com seu convívio familiar, doméstico, para que a sua família implemente seus princípios e valores de modo gradativo, de acordo com a sua faixa etária. Muito bem, o tema foi muito importante nesse primeiro bloco, né? Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já, é bem rapidinho, após o intervalo, terminaremos a conversa com o vereador Tarcísio Jardim, mas o tema após o intervalo é política da capital. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já, não saia daí.